E aí, nono ano, como é que estão as coisas, beleza? Hoje a gente vai estudar, certo? O primeiro capítulo aí da unidade 4, né? Talvez um dos capítulos mais clássicos da historiografia, que é a Segunda Guerra Mundial, né? E hoje a gente vai estudar um pouco sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial e na aula que vem entrar realmente no conflito, tá bom? Primeiro porque é um contexto bastante complexo. A gente tem que entender, né, que ao fim da Primeira Guerra Mundial, né, o imperialismo vai se manter, inclusive com a sua paz punitiva, como vai tratar do assunto, né, o professor Eric Hobsbawm, né, vai dizer que o Tratado de Versalhes vai ser imposto à Alemanha e que por esse motivo, né, vai fazer com que as nacionalidades continuem sendo afloradas, as rivalidades elas se mantenham e tornem isso em um nível muito maior, né? A Alemanha vai ser a única culpada pela guerra, vai ter que pagar uma indenização em 1 trilhão de libras esterlinas, coisa que é muito maior do que o PIB de muitos países hoje. Não tem como se pagar, né, do ponto de vista físico, esse dinheiro. A Alemanha vai ser humilhada, vai ter que devolver os territórios da Alsácia e da Lorena e outros que ela vai conquistar, inclusive aí na África e na Ásia. É interessante destacar, né, que a Alemanha vai se desmilitarizar, né, e que vai começar a ganhar um sentimento, né, de revanchismo e de ódio das liberdades democráticas, né, da esquerda, principalmente, né, do comunismo, né, e também vai defender um governo patriótico, ultranacionalista, de extrema direita, né, e isso vai favorecer, principalmente com a agravação da crise de 1929, que vai assolar a principal economia do mundo, que é os Estados Unidos da América. Lembrando que as crises elas não acontecem do nada, né? A superprodução ela é algo intrínseco ao sistema capitalista, certo? Ela acontece de tempos em tempos devido à concorrência e ao não controle da produção, certo? E um dado momento o consumo não vai conseguir abarcar aquilo que a produção faz e acontece uma crise de superprodução de mercadorias, né? A saída encontrada pelos Estados Unidos da América para resolver esse problema foi o New Deal, né, o novo acordo, com influência da teoria do John Keynes, né, a teoria geral do emprego, que vai propor o estímulo ao crédito e ao consumo, né, e o desenvolvimento posteriormente, inclusive após a Segunda Guerra, do estado de bem-estar, né. Tudo isso vai ser o contexto que vai dar origem, ou melhor dizendo, os antecedentes, né, da Segunda Guerra. E a Alemanha vai sentir tudo isso, a Itália, que também vai participar da Primeira Guerra do início do lado da Alemanha, depois vai ficar do lado dos vencedores, não vai conseguir conquistar aquilo que ela pretendia, né? Também vai ter a sua economia arrasada e vai ser também o primeiro país onde vai surgir um regime totalitário, que é o fascismo, né? No início da década de 20, o fascismo vai ser utilizado pelas grandes corporações e empresas, né, pelos grandes monopólios capitalistas para, através do seu financiamento, né, utilizar métodos de guerra civil contra a classe trabalhadora, impedindo as mobilizações, né, e as consequências da crise econômica. E o objetivo do fascismo, ao adquirir tanta influência de massas, né, e ao chegar ao poder, era justamente minar, né, qualquer resistência, né, como nós já vimos, inclusive, aí na aula de filosofia com o debate sobre a Hannah Arendt, né, que a gente vai tocar um pouco disso, né, com as origens do totalitarismo. E uma das coisas que vai favorecer principalmente a alta popularidade do nazismo e do fascismo, né, e a ascensão do nazismo na Alemanha, né, é o stalinismo, para quem não sabe, certo? E também a política de apaziguamento, né, que a França e a Inglaterra vão ter de conivência, né, com as tentativas do Hitler de conseguir, através da teoria do espaço vital, que vai ser inspirada da teoria geográfica do Hitler e do Hudson, né, do determinismo geográfico, que era predominante aí nas ciências humanas e também na ciência geográfica no final do século XIX, em disputa com o possibilismo do Vidal de Lablache da França, né, as grandes escolas geográficas. E tudo isso vai contribuir para que os regimes totalitários ganhem influência de massa, né? O cenário de uma terra arrasada, pobre, né,
vai crescer, né, vai colar o discurso do ultranacionalismo, né, da pátria acima de todos, né, e também, né, do ódio às minorias, do ódio aos judeus, que vão ser utilizados como álibi para a construção aí do antissemitismo e do arianismo, né, teorias utilizadas aí pelos nazistas, né, uma ideia de raça superior dos alemães, que inclusive vai ser resgatado, né, através do romantismo alemão, né, e também da política do determinismo, né. E o Hitler pretendia conseguir esse espaço vital, né, através da invasão de algumas localidades. Primeiro vai acontecer o teste de tudo isso com a Guerra Civil Espanhola, no qual o Mussolini e o Hitler vão apoiar as tropas do general Franco, né, em disputa com o movimento de massas na Espanha, né, assumir ao poder com a chamada Guerra Civil Espanhola, que foi um ensaio da Segunda Guerra, desculpe dizer assim, como diz o professor Eric Hobsbawm. O massacre vai ser tão grande nas cidades interioranas, né, que a cidade de Guernica, que é onde morava o Pablo Picasso, ele vai retratar, né, historicamente o que aconteceu na sua pintura clássica de Guernica, né, onde a aviação alemã destrói aí as principais cidades, né, do interior da Espanha de forma magistral, né. Quando a SS chega na casa, né, do Pablo Picasso e chuta a porta e abre e vê aquela pintura, né, horrenda, que eles não conseguem identificar o que é, e ele pergunta para o pintor assim, quem foi que fez isso? E diz a lenda aí que ele olha para o soldado da Gestapo e da SS e diz assim, foram vocês que fizeram. Ele vai retratar historicamente através da arte, né, e aí, através da arte, né, o momento histórico no qual onde ele vivia de atrocidades, da invasão, né, e do apoio às tropas nazifascistas, né, que vão conseguir aí colocar o Francisco Franco no poder, um regime com características fascistas e totalitárias, né, na Espanha, inclusive apoiador do Hitler e do Mussolini, e um dos últimos regimes a cair, diga-se de passagem, né. Ele e o regime de Salazar em Portugal, né, na década de 70 com a chamada Revolução dos Cravos. Então, gente, esse é todo o contexto de introdução, né, da nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Vamos para partir aí para a nossa agendinha, para vocês verem o que vai ser debatido na semana, e de tarefas também, porque a gente vai responder algumas questões na aula de exercício e eu quero que vocês copiem já, né, o que nós vamos fazer, para previamente já responder nesses exercícios em casa, tá bom? Essa aula de Segunda Guerra ela vai ser feita em 2 momentos, né? E primeiro por ela ser um conteúdo importante e extenso, né? Não tem como fazer, né, um conteúdo da Segunda Guerra em apenas uma aula, isso é praticamente impossível historicamente falando, né? Porque é um conteúdo cheio de detalhes, cheio de intervenções e também cheio de coisas que a gente pode trabalhar com vocês. Primeiro vai ter a realidade aumentada aí da página 173, que inclusive eu já propus aí na aula de filosofia para vocês, porque lá a gente vai falar da banalidade do mal e das atrocidades que os movimentos totalitários vão fazer no pensamento da Hannah Arendt, né? E também mostra como é que eram os campos de concentração. Por isso, assistam a realidade aumentada da página 173, façam um relatório aí no seu caderno, certo? É importante destacar isso aí para vocês estudarem um pouco mais sobre o conteúdo, né? E também nós vamos responder a questão 1 e 2 da página 176, certo? E o desenvolver e aplicar da página 166 e posteriormente, na semana que vem, né, a interação da 174 e alguns outros exercícios. Então, copie a agenda, né, para quem tem livro e também para quem não tem, certo? Vou abrir agora meu livro digital para a gente pegar aquela introdução que eu fiz e colocar na prática, certo? Vou abrir aqui meu livrinho digital, no capítulo 1 da unidade 4, certo? Abra o seu aí também. Aqui é a capa do capítulo, tá certo? Ó. Unidade 4, polarização no mundo, que vai tratar da Guerra Fria, que vai tratar aí da Segunda Grande Guerra. Da Segunda Grande Guerra, né? Aqui são
aquilo que a gente vai tratar no capítulo. Hoje a gente vai tratar das causas que levaram à eclosão da Segunda Guerra, que eu já explicitei de forma simples quais eram, tá? E também vamos falar um pouco sobre o mundo em guerra novamente, as diferentes fases, etc. Certo? E na próxima semana a gente vai ver o que é realmente o grosso do conflito, né? A formação da frente ocidental, tá? A frente oriental, que o Japão luta, né, posteriormente com os Estados Unidos da América, forçando a entrada deles, né? Ver o pacto de não agressão que vai ser rompido e o Hitler vai invadir a União Soviética, né? Aí entra aí na segunda fase da entrada dos Estados Unidos e da União Soviética no conflito, que se não fosse eles, né, o conflito não teria sido vencido pelos aliados, diga-se de passagem, né? Vamos lá. Vou descer aqui para a gente começar. Segunda Guerra Mundial. Período entre guerras. Gente, eu já comentei um pouquinho dessa parte aqui, mas a gente vai comentar as suas consequências, tá? Como eu estava dizendo para vocês, a Primeira Guerra, segundo muitos historiadores, ela é uma continuação, né, da primeira, daquilo que não foi resolvido pela política imperialista. Inclusive, todas as guerras que ainda continuam após a Segunda Guerra Mundial, elas decorrem da política imperialista, de querer novos mercados, de enriquecer os países sedes, de explorar, né, outros países, né, e também, né, de utilizar da força militar para isso. Só que o período entre guerras ele vai ser marcado pela humilhação da Alemanha com a imposição do Tratado de Versalhes, né? Ele vai ser marcado pela crise de 1929, que vai atacar as principais economias do mundo, principalmente a economia norte-americana, que teve uma saída importante da crise, né? Mostrando inclusive para o mundo como é que se sai de uma crise não necessitando fazer uma guerra, né? Como é que a gente tem hoje, né? Uma crise sanitária e uma crise, né, do ponto de vista, né, econômico. Lá em 1929, o governo do Frederico Delano Roosevelt vai se utilizar, né, para tentar acabar com os problemas que a crise gerou e a quebra da Bolsa de Valores de Nova York também, certo? O chamado Novo Acordo, ou New Deal. Nele, algumas cláusulas que estavam lá presentes vai criar empregos para gerar renda, certo? Para gerar crédito e expansão do consumo, porque se a economia não volta a circular do ponto de vista do consumo, né, não tem como ela se recuperar, tá? E com desemprego isso não vai acontecer, nem naquele período, nem na crise que nós estamos vivendo desde 2007, que assola a Europa, os Estados Unidos e, a partir de 2013, o Brasil, né? É importante destacar isso também, tá? E um dos meios de também sair de uma crise econômica, segundo a teoria de muitos autores, como por exemplo a do Marx, né, é também, né, você fazendo uma guerra, no qual em uma guerra você destrói a natureza, que é aquela que produz, né, sem ela não tem como produzir, certo? Você destrói a força de trabalho, que é utilizada para transformar a natureza, os homens e as mulheres, e ainda destrói aquilo que foi construído pelo trabalho, as máquinas, a própria natureza em si. E para tudo aquilo ser reconstruído, é preciso produzir novamente. E tudo isso gera riqueza. Por isso que o imperialismo hoje continua vivendo de guerras. Desde esse período aí, tá? Continuando. Então, como os Estados Unidos utilizou o New Deal, utilizou um programa de obras públicas, a expansão do crédito, a criação de empregos, certo? A expansão do consumo, né? Ele conseguiu se recuperar intervindo a partir do Estado na economia, né, para tirar o país das crises. Hoje, quase todos os países eles são neoliberais, mas quando acontece uma crise econômica, todo mundo vira keynesiano, todo mundo intervém na economia aí para tentar salvar os monopólios e as grandes corporações. E o povo, né, que fica, né, recebendo a crise nas costas, né? No Brasil, diga-se de passagem. Voltando aqui para o conflito, certo? Religando aí um pouco desse contexto, né, com uma comparação histórica, né, daquilo que aconteceu antes com a nossa realidade presente, certo? E tendo cuidado com os anacronismos, tá certo? Porque eu trazer a realidade, né,
de um período posterior por um período anterior, né, isso chama-se anacronismo, não pode ser cometido, é um erro grave dentro da historiografia e das ciências humanas, tá? Então, além da crise de 1929, da Primeira Guerra e do Tratado de Versalhes, né, outra coisa importante que aconteceu durante o período entre guerras foi a Revolução Russa, né, que pela primeira vez na história, né, o povo pobre e oprimido conseguiu o controle de um Estado através das suas instituições, os soviets. Porém, né, após 1923, né, com a morte de Lenin, que vai sofrer, que era um dos grandes líderes aí do Partido Bolchevique, posteriormente do Partido Comunista, né, que vai sofrer, né, um AVC, né, 2 AVCs e vai falecer, né. O Stalin, que começava a controlar do ponto de vista burocrático o Estado russo, né, vai perseguir aqueles que vão construir a Revolução Russa, a vanguarda que vai construir a Revolução Russa, os ex-bolcheviques, certo? Vai assassiná-los quase todos, né? E vai perseguir o mais talentoso, que era o Leon Trotsky, né? Inclusive vai ter que fugir, né, da Rússia de forma a se exilar em outros países para não ser morto, né? Por querer disputar com o Stalin na política e não utilizar, né, o Exército Vermelho para derrubar o Stalin, porque seria uma afronta ao próprio Estado operário, segundo ele, né? Então, o Stalin vai controlar os soviets, vai transformar a União Soviética em algo que era democrático em uma ditadura, certo? E vai impor, através de poderes totalitários, né, e o controle do Estado pelo partido, coisa que não era aceita nem pelo Lenin, nem pelo Trotsky e nem pela teoria marxista, no qual eles utilizaram aí para construir os ideais da Revolução Russa, né, os ideais da esquerda. Então, o Stalin vai se transformar também em um governo com características totalitárias, certo? O stalinismo é um governo com características totalitárias, certo? E ele vai fazer um acordo, né, com o Hitler. Esse acordo é o Pacto Germânico Soviético de Não Agressão. E durante esse pacto, né, quando Hitler invade a Polônia, né, parte do território que era da Polônia, né, vai ficar sob o controle do Stalin e sob o controle do nazismo, tá? Sob o controle do Hitler. Quando Hitler invade a Alemanha, através da sua teoria do espaço vital, né, a Inglaterra e a França ficam coniventes a isso, certo? Através da chamada política do apaziguamento. E o Hitler, ele propõe que os Sudetos sejam anexados à Alemanha. Os Sudetos é uma região que fica, né, na Tchecoslováquia, nas montanhas da Tchecoslováquia, e faz fronteira aí com a Alemanha, né, e também com a Polônia, tá? E por esse motivo, inicia-se aí, junto com a Guerra Civil Espanhola, o expansionismo de Hitler. E a política do apaziguamento, ela é tão frágil e tão, de certa forma, a gente pode dizer assim, burra, porque ela vai permitir, né, que o Hitler avance sobre territórios importantes, mesmo, né, a França e a Alemanha sabendo que das consequências do que isso podia acontecer. A política do apaziguamento foi tão ruim, que em menos de 4 meses, o Hitler tinha invadido a Tchecoslováquia, tinha dominado os países do norte da Europa, né, e invadiu a França, tomou metade dela e ainda organizou um governo com características fascistas naquela região, o governo de Vichy. E também pelo acordo que fez com metade da França, né, fez com que a França fosse dividida em duas. Uma França com características, entre aspas, liberais e democráticas, e a outra sobre um regime com características totalitárias, o regime de Vichy, cidade, né, no qual, né, foi implementado esse tipo de governo. Na próxima aula, a gente vai estudar como vai se dar aí, né, o conflito e a formação do eixo, como vai se dar a formação dos aliados e também as fases da guerra, né? Não é à toa que a guerra vai se iniciar, como disse o professor Hobsbawm, com 2 palavras, Adolf Hitler. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Continue acompanhando as nossas aulas do CPM no YouTube. Vejam a agenda dupla, porque lá vai estar o calendário de postagem das atividades da semana, certo? E das videoaulas também. Respondam às atividades do Portal SAI, para que vocês não façam a nota de MA de vocês despencar, certo? Um grande abraço e até a próxima.